Boa noite. Vou colocar aqui o título da nossa live. Oi, Sheilinha. Tô colocando aqui o título da nossa live. Mandar os aviõezinhos. Pronto. Aí, oi Rita, oi Fabrício. Oi, Tati! Tudo bom? Tudo ótimo, e você? Tudo certo, graças a Deus. Deixa eu mandar mais pro pessoal, que eu tava mandando, aí você mandou, eu não consegui finalizar. Só um minutinho, tá? Manda aí. Pessoal que for entrando, coraçãozinho, aviãozinho. Bora mandar para mais pessoas essa live. Ó, Joy! Joy. Tudo bom? Saudade de tu. Sheilinha, quando tu terminar aí, dá um ok para mim. Já mandei aqui, vamos lá. Então, bora. Diga aí pra gente quem é você. Então, eu posso definir que eu sou uma pessoa que eu tenho muita força de vontade para atingir aquilo que eu quero, né? Já passei por inúmeras coisas, mas sempre estou aí em busca e eu acho que é isso que faz a diferença na vida de todo mundo, né? A gente sempre está ali habituada a se refazer, independente do que aconteça. Há um tempo atrás eu estava até comentando, né, que depois eu ressignifiquei essa questão, que eu falava que eu tinha o hábito de me refazer do zero. Só que se eu entrasse nesse ciclo, né, eu sempre estaria me refazendo do zero e não daria andamento. Então, já tive ocasiões, até mesmo devido a um relacionamento abusivo, que eu tive que começar literalmente do zero. E é isso. Esta sou eu. Esta é uma pessoa que ama a vida, uma pessoa que eu tenho 2 filhos lindos, um menininho de 11 anos e uma menina de 3. E amo a vida. Sou uma pessoa extremamente feliz, gosto de fazer amizade, gosto de falar, gosto de interagir, gosto disso tudo. Que delícia! Gente, a gente conversou sobre o tema que a gente ia falar essa semana. E como é a semana do Dia dos Namorados, na sexta-feira, nós resolvemos falar a respeito de relacionamento abusivo. Muitas pessoas, muitas mulheres vivem esse relacionamento, algumas não identificam, outras têm medo de sair, outras não sabem como fazer para sair. E a Sheila, como ela mesma disse, já passou por um relacionamento assim. Então, Sheila, conta pra gente como é que foi esse relacionamento. Então, eu acredito que assim como acontece, mudei total, Narinha. Mudei meu visu, cortei meu cabelo totalmente curtinho. Então, e aí o que acontece, Tati? Eu conheci uma pessoa que ela sensacional, um amor de pessoa. Eu ainda costumo dizer e contar a história que ele era o príncipe. E literalmente ele não precisava nem do cavalo branco, porque até o cavalo branco ele tinha. Eita! Então assim, era uma pessoa que só faltava lamber o chão para eu passar de início, né? E o meu ex-marido, nós somos muitos amigos, e ele falava para mim, olha, presta atenção, essa pessoa não é isso que ele tá te mostrando, eu conheço. Mas eu achava, né? Ah, não, é dor de cotovelo, né? Não é isso. A ex-esposa dele
direto vinha falar pra mim, olha, presta atenção, eu te conheço, eu sei como que você é, essa pessoa não vale nada, essa pessoa é assim, assim, assado. E eu não dava ouvido, porque, nossa, ele me tratava como princesa. E tudo que ele falava, eu acreditava, Tati. Tudo, tudo, tudo. Ah, não, porque ela é depressiva, ela é isso, ela é aquilo, e eu literalmente achava que era, de fato, tudo aquilo que ele me falava. Enfim, eu tenho meu filho e eu tinha o sonho de ter uma menininha, tanto que eu falo que nada acontece por acaso e ele entrou na minha vida para dar o meu sonho, que foi a menininha do olhinho azul e do cabelinho cacheado. É. Então, o que aconteceu, Tati? Foi uma coisa muito rápida. Nós nos conhecemos em setembro. Quando foi em dezembro, ele fez uma mega de uma festa surpresa, me pedindo em noivado para os meus pais. Foi lindo, 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 lindo. E aí tudo aconteceu, fiquei noiva. Eu demorei 4 anos para engravidar do meu filho. E eu queria mais um filho. E aí então ele começou, amor, não, né? Por que você não para? Nós vamos casar em novembro. Então já para de tomar o remédio, que vai que demora muito para você engravidar. E aí eu entrei naquela questão de, é verdade, então eu vou parar de tomar o remédio, achando que no mínimo, Tati, iria demorar aí 1 ano para eu engravidar. Eu parei de tomar o remédio no mês, no outro eu estava grávida. Pois é, enfim. Foi maravilhoso, eu fiquei muito feliz, ele também. E aí ele começou, amor, você trabalha demais. Foi numa época assim que eu estava muito bem em todas as áreas da minha vida. Então eu estava atendendo os meus coaches em São Paulo, tinha empresa que eu atendia e eu tinha o meu restaurante. E aí ele começou, você trabalha demais, então eu acho que você tem que largar um pouco seus coaches, porque até mesmo para não afetar nosso filho. E Tati, quando você tá cega, você acata tudo aquilo que a pessoa te fala, né? Porque você acredita no que ela tá te falando. Você tá tão encantada por aquilo que você acaba acreditando. Larguei o meu trabalho, parei de atender os meus coaches, atendi, finalizei as sessões e não peguei novos coaches. E a empresa que eu atendia também fechei o contrato. Olha, eu vou atender mais 6 meses, acabou, não vou atender mais. Não renovei o contrato. E aí começou. Ah, amor, porque você trabalha demais. Eu sempre fui uma pessoa 220, sempre fui de correr atrás. E eu tava com o restaurante, ele começou. Eu acho que você tem que fechar o restaurante, porque você tá trabalhando, você não tem tempo pra gente ficar junto, você tá grávida. E eu falava, mas gravidez não é doença. Mas era tudo com tanto carinho, era tudo com tanto amor, que eu acatava e acatei mais uma vez. Eu tinha o dinheiro guardado, era a única coisa que eu ainda tinha. Ele virou para mim e falou assim, amor, meu pai precisa ir para Bahia para resolver umas questões de um terreno lá, e ele vai vender esse terreno, ele pega esse dinheiro de você e já te devolve. Você pode me emprestar esse dinheiro? O que eu fiz, Tati? É claro. Emprestei o dinheiro? Claro que eu emprestei o dinheiro. Ah, ele era o homem da minha vida, né? Como que eu não iria emprestar o dinheiro? Ok. Se você apareceu com esse dinheiro aí, você me fala, porque até hoje não apareceu, tá? Então, enfim. Eu não tinha mais nada. Eu fechei meu restaurante. Tudo que era do meu restaurante foi para casa onde nós iríamos morar, que até era meu pai que estava mexendo na casa. E aí ele começou a mostrar quem ele era. Uma pessoa extremamente ignorante, uma pessoa extremamente assim fora do contexto. Total, total. Eu falava, peraí, o que está acontecendo, né? Você nunca foi assim, por que você está me tratando dessa forma? E ele, porque isso, porque aquilo. E ele fazia eu me sentir culpada, Tati. Era eu que era errada. Eu sempre fui muito carinhosa, então eu ligava, amor, o que você quer jantar hoje? Caramba, você tem que me ligar para saber o que eu quero comer? Peraí, como assim? O que está acontecendo? Ah, porque nesse meio termo ele foi até morar na minha casa, foi morar comigo. Enfim, ele começou a se mostrar quem ele era. E eu falei pra ele, olha, o negócio é o seguinte, eu não quero mais, dessa forma eu não quero. Aí veio a porrada na cara. Ele virou pra mim e falou assim, como é que você vai largar de mim? Você não tem dinheiro nem pra pagar seu aluguel. Tati, foi assim, ó. Tipo, sabe quando você gela? Eu gelei. Aí eu falei, perdi tudo. Meu Deus, eu não acredito que eu perdi tudo. Sabe quando você fala, não acredito que ele fez isso comigo. Aí eu falei, vai embora agora, você vai sair da minha casa agora. E ele, como assim? Você vai embora, eu não quero. Tá, você me tirou tudo, mas eu não vou ficar sem nada, vai embora agora. Aí ele foi naquele dia, no outro dia ele voltou para pegar as coisas, começou a chorar, pedir perdão, tal. Eu falei, não quero. Acabou.
Quando eu falei acabou, ele veio pra cima de mim. Eu grávida de 4 meses, tá? Eu já tava de 4 meses. Ele não sabia que eu lutava, Tati. Eu arrebentei ele. Mas eu arrebentei ele. Aí ele falou, você tá louca? Eu falei, louco tá você de querer encostar a mão em mim. Ninguém encosta a mão em mim, eu não admito, não admito. Aí, enfim, ele foi embora. No outro dia ele voltou de novo, pelo amor de Deus, falei, não vou. E ele não saía da minha casa, ele não saía. E ele fazendo com que eu entendesse que era eu a errada da situação. E, Tati, era incrível que ele conseguia fazer com que aquela culpa entrasse na minha cabeça. Tipo, é você a culpada, é você. Só que eu já tinha decidido, porque eu já tinha tomado o tapa na cara do acorda, que você perdeu tudo por causa dele, né? Enfim, ele não saía da minha casa, eu fui pra casa de uma amiga, fiquei 15 dias na casa de uma amiga, ele me procurando feito louco, ele não sabia onde eu tava, e ele me ligava, pelo amor de Deus, ele, assim, tipo louco, amor, pelo amor de Deus, volta pra casa, eu te amo, eu falei, você é louco. Você é louco? Que me ama? Não quero mais, não quero. Aí, enfim, Tati, eu voltei já com a intenção assim, hoje eu coloco ele pra fora. Eu cheguei e falei, ou você sai por bem ou você sai por mal. Aí ele falou, eu quero ver você me tirar. Eu falei, você tem certeza que você quer ver eu tirar? Eu comecei a pegar as coisas dele que eu já tinha colocado em caixa e comecei a jogar na rua. Ele vendo que aquilo ia ser de fato, que eu não iria voltar atrás das minhas questões, ele veio mais uma vez pra cima de mim. Só que dessa vez, ele deu uma cabeçada na minha barriga. Então, ele deu uma cabeçada na minha barriga e acabou, desmoronou. Eu fiquei preocupada com quem? Acabou a Sheila. Tava preocupada era com meu filho. Fui pro hospital, Tati. Aqui na cidade eu sou bem conhecida. Eu cheguei no hospital, não escutavam mais o coração da minha filha. Não tinha mais batimento cardíaco. Eu entrei em desespero e todo mundo no hospital chorando. Sheila, calma. Gente, não, pelo amor de Deus, filha, fica comigo, não faz isso, fica com a mamãe te ama. E isso foi acontecendo dessa forma e eles falaram, Sheila, não tem mais batimento cardíaco. Eu fui de um hospital para o outro conversando com a minha filha. Filha, pelo amor de Deus, fica com a mamãe te ama tanto. Fica, filha, fica, a mamãe te ama. Já me emociono de novo de lembrar dessa questão. Fica, não vai embora, fica com a mamãe. Não vai embora, filha, não vai. Quando eu cheguei no outro hospital, tinha batimento cardíaco. E aí eu falei assim, não, lá no hospital tava errado, né? Não era o equipamento que era velho e não tinha disso. Passou, né? Passou e ele fazendo de tudo para eu voltar com ele. Falei que não queria mais, não tinha mais como voltar mesmo. Enfim, ele sumiu. Hoje ele já tem outra mulher, já largou também, que eu já fiquei sabendo, e já tem outro filho. Enfim, mas aí foi a mesma, tá? A ex dele que voltou com ele, louca, mas enfim. E o mais interessante de tudo, como que eu descobri que eu fiz a minha filha voltar, Tati? Quando eu tava no Eu Palestrante, nós fomos fazer o Rebirth. E nesse dia, eu deixei a minha filha na casa da minha tia, e minha tia começou a chorar desesperadamente. Mamãe, por favor, mamãe, não vai, fica comigo, mamãe, eu te amo, fica, mãe, fica, eu te amo, pelo amor de Deus, fica. E passou. Eu falei, filha, não, mamãe tem que ir, deixei. Quando chegou no Rebirth do palestrante, veio exatamente a situação, tô toda arrepiada de falar, de eu pedindo pra minha filha ficar comigo, do caminho de um hospital pro outro, e ela usou a mesma questão para que eu ficasse com ela. Ou seja, ela voltou para ficar comigo quando eu pedi do caminho de um hospital para o outro. Então, ficou tão gravado aquilo para ela que hoje ela, com 3 anos, ela repetiu exatamente as mesmas frases que eu repeti quando ela estava no meu útero. Então ela falava, mamãe, por favor, mamãe, não vai, mamãe, eu te amo, fica. E eu fui embora. Então, assim, e aí eu entrei em desespero no meu palestrante, chorei, fui falar com o Marcelo. E aí o Marcelo falou, você tem que agora sempre cumprir com as coisas que você fala, porque ela sempre vai te ouvir. E aí é incrível, Tati, porque hoje, quando eu falo para ela, às vezes eu tô aqui eu fico no meu escritório e não vou para casa, né? Ela fica na casa da minha mãe.
E ela não gosta de ficar aqui no escritório. E às vezes eu durmo, porque às vezes eu fico de madrugada aqui fazendo as coisas. E aí eu falo pra ela, filha, mamãe vai aí pra dormir com você, tá? Aí ela sai da casa da minha tia que olha ela, e vai pra casa da minha mãe me esperando. Né? Porque ela sabe que eu falei, então ela vai estar lá me esperando. Pode o Papa pedir para ela ficar, que ela não fica, ela vai à minha espera. Né? Então, assim, nós temos uma cumplicidade muito grande dessa questão. E hoje eu tenho plena certeza que a minha filha, ela se foi e renasceu de novo dentro do meu útero. Né? Então, assim, a conexão saiu um pouco da história, né? Mas é só para falar dessa conexão do que aconteceu, de como foi que eu fiz a minha filha voltar. Do que eu fiz ali, de pedir desesperadamente, filha, fica comigo, a mamãe te ama, a mamãe te ama, a mamãe te ama, ela ficou. Né? Então, assim, hoje ela usa isso como se fosse assim, mãe, lembra lá atrás quando você pediu para mim ficar? Eu tô te pedindo também da mesma forma, fica comigo. Né? Então, assim, é uma questão assim que hoje eu bato muito forte nessa tecla de que as pessoas precisam entender qual é e o tamanho que é a conexão que nós temos com os nossos filhos dentro do útero. A minha filha é uma menina assim, Tati, ela é extremamente fora do comum, assim. Você conversa com ela, parece um adulto conversando. Ela começa a cantar as músicas com muita facilidade. Você canta a música para ela uma vez, ela já entra na questão de começar a cantar a música. Mas por quê? Na minha gestação, eu colocava musiquinha no fone de ouvido, assim, para ela ficar escutando. Eu falava com ela que ela ia ser muito linda, muito inteligente. Tanto que ela tem, assim, filha, o que você é? Eu sou linda, eu sou maravilhosa. E ela fica com o cabelinho assim, é muito engraçado. Então, assim, ela tem o amor próprio dela, sabe? Eu acho isso, assim, fantástico. E voltando ao assunto do pai, quando ela nasceu, ele quis de todo jeito voltar, ele quis de todo jeito ficar com ela, só que com ela não, ele queria voltar comigo. Porque ele achou, Tati, que eu não iria me recompor. Como que eu fiz para me recompor, tá? Isso eu acho que todas as mulheres têm que acreditar em si. Tem que acreditar em si e saber que independente de onde ela está, não tem que sair tem que sair literalmente dessa situação, não permitir que isso aconteça e começar a se permitir. Por quê? O que eu fiz quando aconteceu tudo isso? Eu não tinha mais nem um centavo, lembra que eu falei? Um centavo, não tinha. Para recomeçar, grávida. A única coisa que eu tinha, Tati, única coisa que eu tinha era uma geladeira cervejeira. Única coisa. Essa geladeira cervejeira, eu tinha pago na época 6 mil reais. Porque era do restaurante. Então, detalhe. Tudo que era do meu restaurante foi pra casa dele. Ele falava assim, eu não vou te devolver nada. Aí eu falei, fica pra você. Literalmente falei, enfia. Enfia. Não quero. Não quero. Você acha que eu vou ficar aqui? Não vou. E eu vou provar pra você que eu não vou. E aí eu tinha uma geladeira cervejeira. Eu aprendi a fazer as coisas, a comida japonesa, eu aprendi tudo pela internet, tudo. Isso antes, quando eu abri meu restaurante, as pessoas iam na minha casa buscar a comida, e aí foi que eu cresci e eu consegui abrir o restaurante. Nesse meio tempo, como eu tinha só a geladeira cervejeira, ia ter, acho que as coisas tudo acontecem como tem que acontecer. Ia ter uma feira noturna na cidade de Ford Truck. E eu não tinha Ford Truck, eu não tinha nada. Eu só tinha uma geladeira. O que eu ia fazer com aquela geladeira? Como eu coloquei na internet, e isso assim, em 2 semanas ia até a feira. Coloquei na internet, não conseguia vender e colocava por 3 mil, por 2 mil reais, eu cheguei a colocar em nada. Aí o que eu comecei a entender? O que eu preciso? Eu preciso de uma barraca. Eu vou começar a procurar barraca. Encontrei a barraca. Falei pro dono da barraca, moço, olha, eu tenho uma geladeira cervejeira que custa 6 mil reais. Você troca comigo na barraca? Aí ele falou, mas como assim? Eu falei, ó, tá a nota fiscal aqui, tá tudo aqui, eu só quero 600 reais de volta. É isso que eu quero. Aí ele, você tá falando sério? Eu falei, tô. Por quê, Tati? O que ia adiantar eu ficar com 6 mil reais dentro da minha casa parado? Eu precisava de uma barraca e precisava de 600 reais pra comprar. Ó, eu calculei tudo. Eu precisava de 600 reais pra comprar uma chapa e as coisas pra trabalhar com o yakisoba. Aí fui, divulguei na internet, ninguém sabia de nada. E detalhe, tudo isso aconteceu e eu tive muita inteligência emocional para eu lidar com isso. Por quê, Tati? Porque se eu falasse pro meu pai e pro meu irmão,
eles iriam ser prejudicados. Porque meu pai ia matar ele. Então, se eu chegasse e falasse assim, pai, olha, aconteceu isso, isso e isso, foi pro hospital, o coração da minha filha parou de bater. Tanto que assim, a minha amiga que tava comigo, eu falei, pelo amor de Deus, não quero que meus pais fiquem sabendo. Não quero. Porque se souber, meu pai vai atrás e vai matar, Tati. Qual pai, qual mãe, qual pai, qual irmão que não vai fazer isso? Então eu tive muita inteligência emocional, tipo, eu não posso de forma alguma permitir que os meus pais saibam, porque senão quem vai ser prejudicado vai ser meu pai. Meu pai vai ser preso. Não quero, não posso. Sofre sozinha, Sheila, porque esse é o melhor momento agora. Agora, depois você pode falar. Nesse momento você tem que usar o seu raciocínio lógico, emoção, tira a emoção de razão ali e faz o que é certo. Bem ontem nós estávamos conversando da balança, é bem isso. Eu coloco ali, eu sou de Libra, então eu não entendo nada de signo, tá, Tati? Mas ontem a gente estava falando dessa questão, eu, a Joy e a Tati. Então eu coloco ali na balança, peraí, o que eu tenho que fazer? Que lado vai pesar? Como eu tenho que fazer essa estrutura para depois, para que eu consiga me sair de um pilar legal? Ok, fiz isso. Voltando, aí eu fui, peguei essa cervejeira, eu troquei na barraca, peguei R$600, comecei a fazer os yakisoba. Arrebentou aquele dia. Aí eu falei, no outro, eu não dormi, eu não contratei ninguém para trabalhar comigo, porque eu não iria saber como iria ser. Então eu falei, se eu chamar alguém para trabalhar comigo, como é que vai ser? Eu não sei nem se vai ter movimento. Sheila, se vira nos 30, faz tudo acontecer. Fui lá, Tati, a minha barraca estava lotada. Liguei pra minha tia, vem cá me ajudar, prima, vem me ajudar. Foram me ajudar. No outro dia de madrugada, o que eu fiz? Peguei, eu só estava trabalhando com yakisoba, e eu faço temaki, faço hot rolls, faço tudo. Falei, eu preciso comprar as coisas para fazer as comidas japonesas. Não dormi na madrugada. Fui no Ceasa buscar salmão, fui no Ceasa buscar as coisas para preparar tudo para no outro dia, 9 horas da manhã, estar na feira de novo. Então, naquele final de semana, eu me reconstituí. Aí comecei a trabalhar com delivery. E quando chegou no 8º mês, o médico falou, Sheila, você não pode mais ficar na chapa. Não pode mais, porque já está perto de nascer. Então você vai ter que, sei lá, inventar alguma coisa. Tati, comecei desesperadamente a procurar na internet. O que tá vendendo? Aqueles tênis de bebê. Eu falei, aonde vende esses tênis? Eu não sei onde vende. Comecei a pegar da menina. E aí falava com ela, olha, onde que é? Ela falou assim, então, é um fornecedor, sei lá da onde e tal. Eu falei, não, esses tênis vendem em algum lugar aqui, não é fora de jeito nenhum que ela pega. Comecei a pegar as fotos, Tati, colocava no computador assim e ficava analisando aonde é esse lugar. Não a foto do tênis, o que tinha atrás. Aonde é esse lugar? Vou lá na 25, saber se é lá na 25. Comecei a rodar em todo lugar, achava os tênis iguais. E aí começava, se eu comprar de atacado, tal? Não, ainda não é esse valor. Não é esse valor, onde que é? E começava a perguntar, moço, tá vendo essa foto aqui? Olha lá atrás, sabe onde fica essa loja? Eles, não sei. E passando de loja em loja, teve um que falou pra mim, olha, pode ser que seja lá na galeria da 25 do Brás. Aí fui na galeria da 25 do Brás e comecei a procurar. Tati, procurar, eu olhava a foto, eu olhava. E tinha um senhor que tava em uma das fotos atrás. Aí encontrei a loja pelo senhor. Aí eu falei assim, aqui. Aí eu falei, então, olha, eu tô a fim de comprar esses tênis e tal. Peguei uma puta de uma amizade com os donos da loja, uma puta. E aí, assim, a dona da loja falava assim, Sheila, não se preocupa com dinheiro. Eu nunca fui de contar minhas histórias. Eu nunca fiz de coitadinha, Tati. Eu sempre fui e fiz amizade com o pessoal. E aí eu chegava lá e eles falavam, lá vem a gravidinha. A gravidinha é louca porque ela sai daqui cheia de sacola. E eu saí assim, Tati, sabe? Cheia de sacola, tudo encomenda. Porque eu comecei a pegar as fotos, jogava na internet, vendia e ia lá buscar. Jogava na internet, vendia e ia lá buscar. E aí saía toda cheia de sacola. Aí eles falavam, lá vem a nossa gravidinha, Chegou o final de ano, eles falaram assim, Sheila, vê tudo que você precisa. Tudo aí. Pode pegar a quantidade que você quiser e você acerta depois. Eu, como assim? Ele falou, mesmo, você é uma pessoa sensacional e a gente quer te ajudar. E assim, fui. E simplesmente peguei todos os tênis que eu queria lá e alavanquei de novo tudo. Consegui montar o quarto da minha filha do jeito que queria, fiz o enxoval dela do jeito que eu queria. Tudo porque eu tive a iniciativa e a atitude de recomeçar. Então tem muitas mulheres, Tati, e lá atrás eu já pensei assim no meu primeiro relacionamento, de que se eu largar dessa pessoa, eu não vou ter mais ninguém na minha vida, ninguém mais vai me querer.
se eu largar dessa pessoa, financeiramente eu nunca dependi de ninguém. Mas tem mulheres que pensam assim, se eu largar dessa pessoa, como é que vai ser o meu lado financeiro? Como é que eu vou lidar com a situação? Como é que eu vou me alimentar? Então, assim, o que eu falo para todo mundo é que tem que olhar e se enxergar de verdade. Tem que se olhar no espelho e falar assim, eu sou capaz. E olhar o que melhor você tem dentro de você e ir lá e entregar. O que que você... mas eu não sei fazer nada. Sabe? Sabe fazer sim. O que que você sabe fazer? Brigadeiro? Todo mundo gosta do seu brigadeiro? Faz brigadeiro e sai para vender. Recomeça a vida. Agora, o que não pode é você continuar em um relacionamento a qual você não está feliz, continuar num relacionamento onde o cara manda e desmanda em você, que isso acontecia nessa questão dessa relação que eu tinha com esse pai da minha filha. Eu ia no mercado, ele calculava quanto tempo eu demorei para ir no mercado. Nossa, por que você demorou tanto tempo assim? Eu tenho amigos, eu converso. Nossa, você tem que conversar? Tenho que conversar. Mas no começo, quando foi lá no comecinho, ele falava, e eu falava assim, é verdade, né? Tem que voltar pra casa logo. Aí ia correndo no mercado, não parava, mal falava com os caixas, porque eu sou o tipo da pessoa que fala com todo mundo, vou conversando. Minha mãe fala que parece política, né? Eu vou sair na rua, eu falo com todo mundo. E eu, por um certo tempo, eu não fazia isso. Na época que ele ainda estava sendo o príncipe encantado, o amor da minha vida. Acabou minha vida. Acabou, Sheila. Acabou. Eu não tinha mais amigos. Eu ia no mercado, eu mal falava com o caixa do mercado. Não falava. Tipo, você tudo bem, não. Buf, acabou. Eu sempre fui de brincar, eu sempre fui de falar, eu sempre fui de perguntar se tá tudo bem, se tá isso, se tá aquilo, se tá precisando de alguma coisa, sempre. Mas, em um certo tempo, eu fiquei escrava dessa situação. Eu fiquei totalmente dependente dessa situação de achar que era um amor que nem existia. E aí, disso, Tati, eu tive uma grande lição. Porque, assim, tem muitas pessoas que falam assim, né? Porque eu amo tanta pessoa. Porque eu não sei mais viver com essa pessoa. Se não for para ser com essa pessoa. Se essa pessoa me largar, eu não sei o que vai ser da minha vida. Pera, se você não tiver amor próprio, se você não se conhecer, como é que você vai dar amor para alguém sendo que você não sabe nem o que é amor? Como é que você vai falar que você ama alguém se você não olha no espelho e não fala, eu amo você, eu amo essa mulher que eu tô vendo aqui, ó. É você, é por você. Depois o outro. Porque quando a gente tá nessa situação de, príncipe encantado, encantadinho, é o outro, esquece você. Não existe você. E um relacionamento tem que ser duas pessoas, a qual existe uma vida, existe outra. E ambos se unem para ter uma vida, mas que tenham as suas vidas separadamente e unificada. Ninguém deve parar de falar com o outro, ninguém deve ir no mercado às pressas, porque o outro não quer que você demore no mercado. Porque o outro não quer que você fale com o vizinho, com a vizinha, Gente, isso é uma prisão. Sabe, Sheila, que é uma situação... Eu tive 2 relacionamentos abusivos e algumas coisas você falando realmente me remete, né, a coisas que aconteceram. E é uma dependência que, assim, quando a pessoa te liga e você não tá fazendo nada de errado, mas demorou e não sei o que, e a pessoa começa a falar e te afrontar do outro lado, às vezes, pelo menos comigo acontecia isso, eu perdia a noção. O corpo, o coração para, você começa a suar, você começa a entrar em desespero, você entra em pânico, você paralisa. Não, já tocou, né, Tati? Não nem atendeu, já tocou assim, meu Deus, não é aquele frio na barriga de gostoso. Você fala, meu Deus do céu, o que será que aconteceu? Né? Entende? Então, assim, você já fica assim desesperada. E eu vejo hoje muitas meninas passando por isso. E no dia seguinte colocando lá, oi, meu amor, meu amor, meu amor, meu amor. Meninas que se sujeitam a ser amantes, porque sabem promessas e estão há anos nessa situação. Mulheres lindas, fortes, que têm empregos bons. E mesmo assim, estão ali naquela dependência emocional de migalha. Exato. E aí eu falo assim, eu já fui assim. Eu já precisei de atenção desse jeito. E exatamente. eu repeti esse padrão por muito tempo.
né? Eu falo que quando eu comecei a sair da caixinha, que foi quando eu comecei a fazer os cursos, aquilo me doeu muito. Porque eu vi que eu não tinha muita coisa resolvida. Eu era forte, mas estava tudo debaixo do tapete. Exatamente. Debaixo do tapete, o negócio bicho pegou. Ô, Tati, então, e olha que incrível, né? No meu primeiro relacionamento, eu era uma pessoa totalmente dependente na questão de, tipo, se eu largar dele, ninguém mais vai me querer. Por quê? Eu não tive amor de pai e mãe. Não tive. Meus pais sempre foram bem antigos, então eles nunca foram de falar que me amava, eles nunca foram de me dar carinho, eles nunca foram de ser aquela pessoa de estar literalmente presente na minha vida, né? Tanto que hoje o padrão que eu tenho com os meus filhos é total diferente. Tanto que às vezes eu ainda me pego na situação de, às vezes eu dou um grito com meu filho, eu falo, peraí, isso não é meu. Isso não me pertence, isso foi uma criação que eu tive, mas que eu já eliminei. Então eu não quero repetir esse erro com os meus filhos, né? Mas no meu primeiro relacionamento, o meu ex-esposo, ele ainda reforçava. Por mais que a gente sempre se deu muito bem, ele ainda reforçava a questão de tipo, se você largar de mim, ninguém vai te querer. Quem vai te querer com um filho? Se você largar de mim, ele, em vez. Hoje eu falo isso sem dor, mas ele falava que eu era feia, que eu era isso, que eu era aquilo outro, quem ia me querer. Então eu ficava assim, meu Deus do céu, ninguém vai me querer se eu largar dele. E aí, sabe quando aconteceu a mudança disso tudo? Foi quando eu fiz um LT, e no LT eu fui pro colchão. E aí eu recebi o carinho. E recebi carinho de pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida. E ali foi a quebra de padrão. De saber que eu poderia receber carinho de pessoas que eu nunca tive contato. E foi sensacional, sensacional, sensacional. Não tem outra palavra para falar, porque ali foi uma quebra de padrão da minha vida, que aí eu comecei a enxergar quem de verdade eu era. E aí eu coloquei ponto final no meu relacionamento, terminei meu relacionamento. Ele sofreu por muito tempo, que daí ele entendeu quem eu era, né? Que ele me traiu, na verdade, e aí nessa traição depois ele começou a entender que eu era a mulher da vida dele, mas eu falei, é muito tarde, agora eu não quero mais, agora eu descobri que eu sou a mulher da minha vida, e acabou, pronto, né? Então, assim, tudo isso, quando aconteceu, foi muito forte pra mim, porque ressignificou essa questão de que eu poderia receber carinho, sim. Então, a migalha de carinho que eu recebia do meu primeiro relacionamento, pra mim, era o melhor carinho do mundo. E depois eu entendi que não, que eu merecia muito mais e que eu nunca tinha tido o carinho que eu merecia ter. E a partir desse momento eu comecei a exigir o que de verdade eu queria. E aí aconteceu essa questão de ter o pai da minha filha, que me deu tanto carinho, tanto amor, fazia de um tudo pra mim, que daí eu caí na cilada do príncipe encantado. Mas depois disso eu aprendi literalmente a lição do me amar de verdade e não deixar cair nessa situação de que, não, peraí, olhar o outro e saber analisar de fato o que o outro tem para me oferecer, né? E não simplesmente acontecer como aconteceu, que ele chegou na minha vida como um príncipe encantado, não precisava nem do cavalo, como eu já disse. Começou a me tratar de uma forma esplendorosa, só que como eu já tinha o meu amor próprio, como eu já tinha reconhecido quem eu era de verdade, quando ele chegou e falou pra mim, você não tem mais nada, se eu não tivesse reconhecido o meu amor próprio, o que eu iria fazer, Tati? Cair numa depressão, me sujeitar a estar dentro de um relacionamento a qual ele iria mandar e desmandar em mim, a qual eu não teria vida própria. Mas não, o que eu fiz? Tomei as rédeas da minha vida. Peraí, não, eu estava dormindo até receber esse soco na cara que você me deu. Chega, acabou. Acabou. Estou sem nada sim, mas eu vou recomeçar a minha vida. E é isso que falta, Tati, em muitas mulheres. Elas têm medo e às vezes tem até esse padrão de repetição que a pessoa vem falando, você depende de mim, você não tem mais nada, você é isso, você é aquilo, você é incapaz, você... E aí a mulher deixa ali se entrar nessa questão de que realmente ela é incapaz. E existe um lado contrário também, que eu já tive um atendimento de um rapaz a qual ele se sujeitava a estar nessa situação, sabe? A namorada não deixava ele conversar com ninguém. Mas se ele respirasse, respirou por quê? Deu 2 respiradas diferentes.
que aconteceu que você respirou diferente? Tá vendo outra? Tá vendo outra? E isso não é saudável, Tati. Isso não é, de forma alguma, saudável para o outro, né? E para o relacionamento em si. E Sheila, me fala uma coisa, depois disso tudo, depois que você montou isso tudo, como é que você administra a sua filha? A minha filha, Exato. Com o pai. teve uma questão assim que às vezes ela pergunta do pai e tal, e eu falo, filha, o papai tá longe, o papai hoje ele não mora mais aqui, ele mora em outra cidade. Eu nunca escondi, nunca falei pra ela também o que de fato aconteceu, nunca. Há um tempo atrás eu até levei ela lá pra família dele, que eles ficavam me enchendo o saco, né? Ah, você tem que trazer ela aqui, você tem que trazer ela aqui, porque ela nunca vem, tal. Olha, mas vocês também sabem onde eu moro, né? Mas ela começou, mãe, meu vovô e tal. E aí eu fui e levei ela lá, eles, nossa, trataram ela demais, assim, né? E ela às vezes me pergunta do pai. E eu falo, pá, filha, o papai tá morando em outro lugar, tá trabalhando em outro lugar. Um dia o papai vem te ver. Um dia, se você quiser, você vai ver seu pai. Pronto. Eu não fico alimentando nem o lado positivo, nem o lado negativo nela. Eu sou literalmente realista com essa situação. Porque ela precisa entender, né? Eu sei que a figura paterna, a figura masculina faz diferença. E ela vai sentir falta dessa questão. Mas eu acredito que é tudo um contexto a qual eu não posso fazer com que ela tenha. Eu tive meu namorado, a qual ele começou a querer chamar ela de filha. Eu falei, não, você não é pai dela. Eu não sei como é que vai ser meu relacionamento com você amanhã. Então eu não quero que você chame minha filha de filha e nem que ela te chame de pai. Porque não é. É tio. É tio, pronto. Acabou. Não tem uma relação de pai. É uma relação de tio. O meu pai mesmo, ela tem ele como... É um grude com o meu pai, né? É um grude. Então, querendo ou não, ela tem essa figura paterna, a figura do homem, relacionada ao meu pai, né? Mas, de uma certa forma, é assim que eu lido com toda essa questão. Não falo pra ela. Teve uma vez que a minha tia falou pra ela, tava perguntando do pai, e minha tia falou assim... Que minha tia que olha lá pra mim, né? Aí minha tia falou, ih, filha, seu pai morreu. Aí eu falei, e eu até então não sabia. Aí um dia, eu não sei o que a gente tava conversando, acho que tinha umas amiguinhas aqui dentro, em casa, e aí alguém perguntou, e o seu papai, filha? E o seu papai, Nicole? Aí ela, meu papai morreu. Aí eu, filha, como assim seu papai morreu? Aí ela falou, mãe, a minha tia falou que meu papai morreu. Você acredita, Tati? Aí eu falei pra ela, filha, seu papai não morreu. O seu papai não está aqui. O seu papai está trabalhando em outro lugar, mas seu papai não morreu. Ah, não? Meu papai não morreu? Não morreu. Então, eu não alimento uma mentira para ela, entendeu? Então, eu acho que é isso, né? E tem muitas pessoas também, Tati, que fica nessa questão do filho, né? Ah, e se eu largar de fulano, se eu largar de ciclano, eu prefiro estar dentro de um relacionamento abusivo, eu prefiro estar dentro de um relacionamento a qual eu não estou feliz, porque eu tenho os meus filhos. Aí eu te alego, Tati, eu e o pai do meu filho nos damos super bem, super bem. Nós somos literalmente muito amigos. Tudo, meu filho tá de castigo, tanto que hoje que ele saiu do castigo, que ele tava de castigo para não jogar o Xbox dele. Então, tudo que a gente faz é na questão de assim, ó, o Neto fez isso, então vamos conversar. Coloca no Viva Voz se ele fez alguma coisa lá na casa dele, vamos conversar nós dois com o nosso filho. Então, assim, eu acredito que tem que ter essa união para que tenha um relacionamento amigável, para que tenha um relacionamento de família. Independente de eu e o pai dele não estarmos juntos, nós três somos uma família. Eu, ele e o pai do meu filho. Porque tudo que nós vamos decidir, nós decidimos juntos. Tudo que nós vamos fazer, vamos fazer uma festa? Vamos fazer uma festa. Nós dois fazemos juntos. Independente se eu tô com namorada, independente se eu tô com namorado, independente se ele tá com namorada. Nós sempre fazemos juntos. Se querem ir junto, ok. Não querem, eu não vou deixar de fazer a festa do meu filho porque meu namorado não quer. E vice-versa ele. Ele não deixa de fazer as coisas porque a namorada não quer. Então nós temos assim, nós não estamos mais juntos, nós nos respeitamos, nós temos uma amizade muito grande. Tanto que, assim, o pai dele faleceu há pouco tempo e eu acompanhei toda a trajetória do pai dele. O pai dele teve câncer, eu levei o pai dele para... ver os exames do pai dele. Então eu participei de muita coisa do pai, da família dele.
E ele sempre que precisa de alguma coisa, ele, ó, a gente se chama de cabeça. É até engraçado, porque eu era a cabeça da relação e ele era o cabeção. Então, parou o amor, né? Porque aí não tinha mais como chamar de amor. Separou, mas aí ele vai me ligar, ô cabeça, tem como você resolver não sei o quê? E eu ligo pra ele, ô cabeção, tem como você fazer tal coisa? Então, não perdemos esse vínculo de amizade pelo nosso filho. Às vezes eu tô precisando de alguma coisa aqui que seja relacionada a algo que ele sabe lá, que ele faz. Então eu ligo pra ele, ó, você sabe me ajudar nisso? Ah, sei, peraí. É assim, assim, assado. É a mesma coisa ele. Precisa fazer alguma coisa para São Paulo ou vai fazer alguma situação, ele me liga. Ó, tem como você fazer tal coisa para mim? Então, não se perdeu esse vínculo, mas sabemos que é separado em questão de situação sentimental. Nós somos muito unidos, sim, como pessoas e como amigo. Mas sentimental já não existe mais. E eu acho que é isso que faz a diferença na educação do meu filho, na vivência do meu filho, em tudo que meu filho é. Meu filho também é uma criança extraordinária, assim. Graças a Deus eu tenho 2 filhos que são um encanto de pessoas. Sheila, deixa eu te perguntar uma coisa. Em algum momento, quando você se separou do pai da Nicole, você se sentiu fraquejada ou se arrependeu? Porque assim, tem muita gente que fala pra mim, eu tenho medo porque eu sei que não vai ser fácil. E é o que eu falo assim, a gente se reinventar também não é a coisa mais simples do planeta. Também vai machucar, até porque a gente vê os nossos erros. Mas como é que você fez? Da onde você tirou tanta força? Porque tem pessoas que não conseguem. Sabe o que eu vejo? Eu vejo assim, a minha história veio relacionada de força. Né? Voltando um pouco lá atrás, quando eu tinha 18 anos, eu fui fazer faculdade e o meu pai me apoiou muito para que eu fosse fazer faculdade. E hoje eu entendo que tudo isso que eu fiz, desde os meus 7 anos, eu era aluna número 1 da sala, eu era atleta da cidade, eu era atleta número 1 da cidade. Então eu sempre quis fazer de tudo para me destacar. Mas era para chamar a atenção da minha mãe. Porque minha mãe não ia nas minhas competições, minha mãe não participava das minhas reuniões na escola. Por quê? Porque hoje eu entendo que lá atrás o meu pai queria um menino e minha mãe estava grávida e falava, meu pai falava que queria um menino. Quando ficou sabendo que era uma menina, ele teve uma rejeição. Esses tempos atrás que eu descobri que foi meu pai que me rejeitou primeiro. Porque até então, eu sempre crucifiquei minha mãe. Porque eu virei a queridinha do papai quando eu nasci. E aí peguei o lugar da minha mãe. Né? Então, a minha mãe tinha ali aquela questão de tipo, não vou dar atenção pra Sheila. Nada é pra Sheila, nada. Eu ia pra escola, meus pais sempre foram muito simples, e eu ia pra escola, minha mãe não fazia nem questão de comprar roupa pra eu ir pra escola. Era praticamente a mesma roupa todos os dias que eu ia pra escola. Porque minha mãe não queria me dar nada. E pro meu irmão era totalmente diferente. Meu irmão tinha roupa de marca, tênis de marca, tudo de marca. E eu falava assim, eu ficava me perguntando, caramba, o que eu faço? Né? Eu sou uma ótima aluna, eu sempre fui muito certinha, sempre fiz tudo certinho. Por que minha mãe não me escuta? Por que minha mãe não me dá valor? Por que minha mãe isso? Por que minha mãe naquilo outro? E eu tinha, um pavor da minha mãe. Tinha. Então, quando eu fui fazer a faculdade, o meu pai me incentivou a fazer faculdade e minha mãe virou pra mim e falou assim, você não vai fazer faculdade, você nunca vai ser ninguém na vida. Nossa. Aí eu lembro que meu pai pegou, me deu dinheiro, eu paguei a matrícula da faculdade, e aí voltei à noite, toda feliz, e minha mãe, onde você estava até essa hora da noite, onde você estava? Eu não falava nada, jantando, e aí meu pai também quieto lá, não falava nada. Aonde você estava? Eu falei pra ela, eu fui fazer minha inscrição da faculdade, o pai sabe. Aí ela, como que você vai fazer faculdade? Você não tem dinheiro para fazer faculdade, você não vai ser nunca nada na vida. Ela catou o prato de comida e jogou na minha cara. Então, assim, eu ficava assim, tipo, aquele dia eu saí de casa, eu fui pra casa de uma amiga também, sabe, nessa situação, e eu ficava me perguntando o que eu fiz de errado, o que eu sou pra minha mãe, sabe? Eu sempre fui uma ótima aluna, eu sempre fui da escola, da sala, eu era o modelo que o professor sempre falava, a Sheila é a aluna número 1, a Sheila é aquilo, e minha mãe não me dava valor, o que eu fazia de errado? O que eu tinha de errado? Eu queria entender o que era que acontecia. E eu não conseguia achar explicação para tudo isso.
E aí foi dentro de todos os cursos que a gente faz que eu entendi a situação. E quando eu ressignifiquei isso, eu comecei a receber o carinho da minha mãe. E aí teve um dia, quando eu voltei do bendito LT, lá atrás, há 8 anos atrás, eu cheguei na minha mãe e falei pra ela que amava ela. E aí foi a primeira vez que minha mãe falou que me amava, em toda a minha vida. Depois de 28 anos, ela falou pra mim que me amava. Porque ela nunca tinha falado que me amava. Nunca, nunca, nunca. E aí, olha que incrível, Tati. Ela falava, pra mim, ela me rejeitava. Mas ela falava pra todas as amigas dela, não, a Sheila, nossa, a Sheila é meu orgulho. Porque a Sheila corre atrás, porque a Sheila faz, porque a Sheila acontece. Porque... E pra mim, tome, 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 tome. Sabe? E aí eu entendi, foi isso que me fez ser forte. Foi isso que me fez ser a pessoa que eu sou. Mãe, obrigado por você ter feito tudo isso. Porque se ela não tivesse feito nada disso, talvez eu estaria na sarjeta hoje. Sabe? Talvez eu não seria ninguém. Talvez eu não teria corrido atrás de nada. Talvez eu não seria quem eu sou. Talvez eu teria 2 filhos agora e estaria pedindo comida na rua. Se eu fosse dar ouvidos àquilo que ela me falou, que eu nunca iria ser ninguém na vida. Então, essa questão que veio lá de trás da minha mãe, quando ela falou isso pra mim, me fez muito forte, muito forte, muito forte. De olhar literalmente aquela questão e falar assim, não, peraí, eu posso sim, eu vou ser o que eu quero ser. Eu quero e eu vou fazer acontecer. Entende? Então, eu acho que isso me fortaleceu para tudo que eu vinha para passar, tudo que eu tinha previsto a passar na minha vida. Então, isso foi fichinha pra mim, sabe? Quando aconteceu toda essa questão. Quando eu entrei no primeiro LT, que eu recebi aquele carinho que eu nunca tinha recebido na minha vida, ali foi a quebra de crença de falar assim, Sheila, confia em você. Você pode, você vai conseguir tudo aquilo que você quer. Porque até então, Tati, o meu primeiro emprego foi com 11 anos, dentro de uma empresa, com 11 anos. Eu comecei com 7 anos, na verdade, vendendo bala na garagem do meu pai. Eu já era empreendedora desde 7 anos. Meu pai me dava de moedinha, eu ia lá, comprava bala e revendia as balas na garagem. Mas eu me escondia porque eu era uma pessoa totalmente vergonhosa. Eu era vergonhosa, hein? Quem me conhece aí hoje sabe que eu não tenho vergonha nenhuma. Mas eu era uma pessoa totalmente tímida. Tímida, 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 tímida. Não conhecia ninguém. Se fosse alguém me elogiar... Eu não tinha o meu amor próprio, que as pessoas às vezes me elogiavam. Nossa, chega como você tá linda. Eu falava, meu Deus do céu, tô rasgada, tô isso, tô aquilo. O que será que tá acontecendo? Tô feia. Eu não aceitava os elogios. Não aceitava. Por quê? Porque eu não conhecia o meu amor próprio. Eu não sabia quem eu era. Eu não sabia qual era o meu valor e o que era valor. Nem sabia o que era isso, né? Então, porque eu nunca recebi o valor do meu pai e da minha mãe. Então, qualquer pessoa que falasse qualquer coisa pra mim era mentira. Porque meu pai e minha mãe não falavam que eu era bonita, não falavam que eu era linda, não falavam que me amavam, não falavam que nada. Então, quando eu recebia isso, eu negava. Não, isso é mentira. Isso, estão tirando sarro de mim. Não me amam. Não, é isso. Não, era literalmente isso. Então, assim, eu comecei a trabalhar quando eu tinha 7 anos e com 11 anos eu comecei a trabalhar em uma pizzaria. Pizzaria com 11 anos. E assim, eu comecei a trabalhar na pizzaria porque eu era aluna de matemática, que eu era, assim, a top da sala. E aí a filha dessa dona a dona da pizzaria era a diretora da escola e a filha dela estudava comigo. Aí ela falava assim, Sheila, você não quer ir lá pro restaurante para ajudar a Ju? Aí ensina ela a fazer as contas e tal. Aí eu ia, a gente ficava brincando no restaurante e chegava à noite... Eu sempre estava lá prestativa. Tava aquele monte de gente trabalhando no restaurante. Eu falava, Ju, vamos ajudar lá no restaurante. Aí lavava copo. Fazia o que eu conseguia fazer com 11 anos. Aí eu comecei a trabalhar todo final de semana no restaurante. E era muito engraçado, Tati, que aí eu tinha essa questão, né? De sempre me dar o meu melhor, sempre querer ajudar, sempre querer estar ali presente. E aí eu chegava no restaurante, eu começava a falar nas mesas, começava a atender, e os clientes começavam a querer que só eu atendesse. Então eles batiam na mesa e ficavam, Sheila, Sheila, Sheila. E eu ficava morrendo de vergonha. Eu falava, ai meu Deus, o que eles estão me chamando? E aí eu ia lá, oi e tal. Não, porque a gente só quer atender se for você. E aí eu achava muito legal. Essa foi a minha primeira história aí de relacionada à questão de vitórias na minha vida. E aí saí de lá. Quando eu saí, eu já tinha 17 anos. Aí fui trabalhar na União Química, que era uma farmacêutica. Trabalhei na área de pomada, de sacar pomada lá. E aí eu sempre fui uma pessoa muito feliz. Quando
era 3 meses de experiência, e aí aconteceu uma coisa na empresa que todo mundo que estava de experiência foi mandado embora. E eu saí de lá rindo, e todo mundo chorando, falando, a gente perdeu o emprego. Eu falei, gente, se a gente perdeu isso daqui, eu nem conhecia nada de inteligência emocional. Se a gente está saindo daqui, é porque tem coisa melhor lá na frente, não tem que chorar. Tem que saber que foi uma experiência. E saía falando, dando tchau para todo mundo, beijando todo mundo, e assim, foi. E aí eu comecei a trabalhar em uma empresa, cadastrando pedido. A vizinha da minha mãe falou assim, Sheila, eu vou te colocar num emprego lá. Eu falei, eu quero. Fui lá, comecei a cadastrar pedido. Só que eu sou daquelas que sempre quer mais, né? Aí de cadastramento de pedido eu passei para auxiliar de vendas, assistente, gerente e cresci dentro da empresa. Né? Viajei o Brasil inteiro fazendo vendas e desenrolando em toda essa questão. Então, assim, eu não sei nem porque que eu entrei nesse assunto, né? Mas eu tô achando que a gente tá falando de vendas já. Não, eu contei da onde você tirou essa força toda, né? Então, e aí eu acho que tudo isso, Tati, que veio acontecendo na minha vida, assim, e principalmente lá atrás com a minha mãe, dela virar pra mim e falar, você nunca vai ser ninguém na vida, foi como assim, eu vou te provar que eu vou ser alguém na vida. Então, toda vez que alguém me desafia, eu adoro desafio, adoro desafio. Então, toda vez que alguém me desafia, eu falo, agora vamos lá, que eu vou provar que eu posso muito mais do que a pessoa me desafiou. Entende? Então, eu acho que foi isso que fez com que eu, lá atrás, gratidão à minha mãe, que ela virou o prato na minha cara e falou que eu nunca iria ser ninguém na vida, que eu consegui entender o meu real valor e o que eu podia ser com tudo isso. O que a Joy perguntou? A Joy perguntou duas coisas. Ela perguntou que conselhos que a gente pode dar para quem sofre um relacionamento abusivo e como foi a relação do seu filho durante o abuso. Então, o meu filho, Joy, era muito engraçado, porque assim, ele não estava nesse dia que aconteceu. Quando aconteceu toda essa briga, ele não estava. Foi num dos dias que ele estava na casa do pai dele. E eu nunca deixei transparecer para ele. Eu sempre fui uma pessoa de guardar para mim. Às vezes eu acho que isso é uma... Às vezes as pessoas falam para mim, Sheila, você tem que colocar para fora, você não pode colocar só para você. Mas eu penso assim, se é algo que eu posso ressignificar, então ok, eu não preciso ficar colocando para outras pessoas, falando do que acontece ou deixando de acontecer. Então eu vou lá e ressignifico, ok. Meu filho não viu, então não tinha por que eu contar para ele. O que eu iria gerar no meu filho falando para ele, filho, olha, tá vendo? Aconteceu isso, o pai da Nicole veio, deu uma cabeçada na minha barriga. Não, ele não precisa saber. Eu não preciso ficar colocando para fora, disseminando algo que não vai agregar na vida do outro. Hoje eu conto essa história como lição do que eu aprendi e que possa servir de lição para outras mulheres. Mas contar, sair propagando, não, eu acho que não. E qual foi a outra pergunta? A outra pergunta, deixa eu puxar aqui. Como foi a relação do filho? Nossa, a Joy mandou um monte. Conselhos que a gente pode dar para quem sofre com relacionamento abusivo e um toque para quem ainda sofre e como fazer para perceber antes de acontecer. Joy, antes de acontecer é difícil a gente perceber porque você está tão hipnotizada. E assim, que nem você colocou qual forma de ajudar uma amiga que está passando por um abuso. A gente só consegue ajudar quem quer ser ajudado. Exatamente. Porque, infelizmente, a gente vê amigas passando por situações e enquanto ela não quiser procurar ajuda, não adianta você falar, porque vai entrar por uma orelha, vai sair pela outra e você ela vai para você. É complicado. Então, tá. Aí, olhando a situação que aconteceu. Essa ex-mulher do pai da minha filha, ela chegou e falou pra mim, aconteceu isso, ele me roubou, ele fez isso, ele fez aquilo, eu entrei em depressão, eu tal. Não dei ouvido pra ela, quase que eu bati nela, de tanto que ela me infernizava, querendo abrir meu olho e eu falando pra ela, não. Deixa eu viver a minha vida. Eu vou aprender, eu vou saber quem ele é. Eu não quero que você venha me falar. Porque eu acho que todo mundo tem que se permitir viver aquilo que quer viver. Quebrou a cara? Dane-se, foi você que escolheu. Exatamente. Aprenda a lição, né? Então, aconteceu isso. Aí ela, quando a gente se separou, quando eu não quis mais ele, ela foi correndo atrás dele e voltou com ele. Aí eu virei pra ela e falei assim, filha,
No começo ela falava assim, porque Deus me libertou, porque Deus isso, porque Deus aquilo outro, porque Deus não sei o que lá. Tá, falando que Deus libertou ela, que ela ia dar depoimento na igreja, tal, tudo isso ela me falou. Quando a gente se separou, ela voltou. Aí eu chamei ela e falei assim, ô filha, vem cá. Eu entrei de gaiato, eu não conhecia, e eu passei por tudo que eu passei, sem saber, sem dar o ouvido para o que você me dizia. Mas você viveu na pele tudo que você viveu. E você tá voltando com ele. Aí ela virou pra mim e falou assim, ai, Sheila, desse jeito. Ai, Sheila, é que eu amo muito. Não, é que Deus falou pra mim que eu tenho que dar mais uma oportunidade pra ele, porque Deus vai modificar ele, porque Deus... Eu falei, não põe culpa em Deus, não. Você é burra? Falei desse jeito pra ela, Tati. Você é burra e você está se submetendo a passar de novo pela mesma burrice que você já cometeu. Então, você sabe no que você está correndo risco de viver de novo. Presta atenção se isso vai ser bom para você. Não passou 4 meses, ela estava grávida. Aí engravidou, aí agora já não está mais junto de novo. Né? Eu fiquei sabendo esse tempo atrás que o pai dele veio falar para mim, você acredita que aconteceu isso? Mas não tem explicação. E aí veio toda a situação de trás das ex dele, tá? Tive que me procurar. Uma ex dele, a primeira filha dele, foi uma situação muito constrangedora, né? A segunda, ele jogou ela do carro quando ela estava com 6 meses de gravidez. E aí elas queriam se juntar para colocar ele na cadeia. Aí eu virei para ela e falei assim, eu não quero a proximidade com ele. Quanto mais longe ele estiver de mim, melhor é. Não quero prejudicar ele. Não quero, porque volta. Isso tudo que ele fez comigo, com você, com a fulana, com a ciclana, vai vir e vai vir em dobro para ele pagar lá na frente. Eu colocar meu dedo para querer colocar ele na cadeia? Não vou, sabe por quê? Quando ele sair de lá, ele vai querer vir atrás de mim e arrumar mais confusão. Acabou. Acabou. Acho que não precisa ter essa situação de você se submeter a olhar e querer prejudicar o outro. Entende, Tati? Já viveu ali. Você já tem que olhar para a situação. O que eu aprendi? O que eu aprendi com tudo isso que passou na minha vida? Já passou. Então, eu pego o aprendizado e jogo tudo no lixo. Joga tudo no lixo. Agora, o que não pode é a pessoa vir a cometer essa situação de ficar no ciclo. Aí eu erro, e aí eu volto de novo, cometo erro. Aí eu volto de novo, cometo erro. Volto de novo. O que você está aprendendo? Nada. Você não está olhando a situação de frente. E olhando o que de fato você aprendeu. Sheilinha, a gente está nos minutinhos finais da nossa live. Infelizmente, passou muito rápido. Ah, é verdade. E eu queria ver com você, que mensagem você deixaria para essas meninas que ainda não tiveram coragem de dar um tchau para essa situação? Se olhar no espelho e entender quem de fato você é. Quem de fato você merece ter na sua vida. O que de fato você espera que aconteça na sua vida daqui 1 mês, daqui 6 meses, daqui 1 ano e daqui 10 anos. Se olhar de verdade e entender se esse relacionamento que você está é um relacionamento que te faz feliz ou que você está com medo de esperar pelo melhor que vem para você. É você literalmente buscar ajuda. Se você está passando por essa situação, não fique calada. Procure alguém, fale com um profissional. Não, e outra coisa que eu dou de conselho, não fale com pai e mãe. Porque pai e mãe, você vai criar um ciclo ali de que às vezes o pai e mãe vai chegar e vai falar assim, ah não, é porque você está errada, porque você é isso. Porque... Não, procura uma pessoa que vai enxergar a situação total de fora. Um profissional que literalmente vai fazer você se enxergar de verdade. Você se olhar no espelho e olhar pra si, falando assim, cara, eu sou foda. Eu não preciso passar por uma situação dessa. Olhar literalmente pra você e se enxergar de fato. E não pelo olho do outro, pelos seus próprios olhos.
Porque passar pelo olho do outro eu já passei. Ah, você é feia, você ninguém vai te querer, ninguém vai querer. E aí você começa a colocar aquela situação, tipo, meu Deus do céu, ninguém vai me querer mesmo. Meu Deus do céu, eu sou uma Zé Ninguém. Não, você é muito, e muito, muito, muito especial. Você tem uma vida inteira. Você vai acabar. 25 segundos, gente. Obrigada, meu amor. Amei essa live. Obrigada, Também. pessoal. A live vai ficar salva Tá só um bom. pouquinho, assim. Depois eu tiro ela de lá. Tá bom, beijo. Beijo. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigadão.